bem, minha amiga? Tudo bem, meu amigo? Eu tô ótima. Hoje nós estamos começando um novo Bambalalão inteirinho ao vivo e com uma porção de novidades. Eu hoje vejo essa grade com muita falta de desenho para as crianças. Nós estamos num país que nem todo mundo pode pagar uma TV a cabo. Eu me lembro que antigamente de manhã você tinha toda uma série de desenhos que era muito bom. Em qualquer canal você encontrava um bom desenho. E quando a criança chegava da escola, você tinha uma programação infantil, né? Maravilhosa. Sinto muita falta disso. Esse também vai ser o último ano do show da Xuxa diário. Tá legal? Xuxa, eu tive muita sorte de fazer parte do seu programa e pertencer a essa geração de crianças que nunca vão te esquecer. Fica com Deus, tá? Tudo de bom. Reza. Não esquece Deus não, tá? Reze por mim. Acorda, menina, acorda, menino! Que bom que você já chegou pro nosso encontro. Hoje em dia está no ar, hoje em dia é seu. Por que não oferecer à criança um produto de qualidade? Por que não? Por que não trazer aquelas manhãs novamente para a criança como era antigamente? Uma coisa que era normal da minha época, que eram os programas de TV voltados para crianças, sejam eles de manhã ou no final da tarde, isso vai deixando de existir a partir dos anos, fim dos anos 90, começo dos anos 2000, por alguns motivos. O primeiro deles é a migração de boa parte da audiência das crianças que deixam de assistir a TV aberta e vão para a TV fechada, onde elas vão achar programas e canais realmente voltados para elas. Então você vai ter um Cartoon Network, você vai ter um Discovery Kids, você vai ter mais recentemente o Gloob. Nisso, com essa diminuição da audiência que está migrando para a TV fechada, a própria fórmula que já estava desgastada na TV aberta também vai sendo revista até que ela é totalmente tirada do ar. Hoje em dia você não tem mais uma programação infantil voltada para criança na TV aberta. Para continuar aqui em 2000, entrava no ar a TV Globinho, a mini emissora da fictícia cidade de Bambuluá. E por lá a pauta do dia era apenas uma: se divertir ao lado de uma turminha que hoje a gente vai matar a saudade. Ei, pessoal! Aqui é a fita do X-Men! Coloca aí, Jujuba! Que bom! Puta que fita! Finalmente o desenho! Acho que junta essas duas coisas, a audiência indo pra TV fechada e com a audiência caindo, os anunciantes indo junto pra TV fechada. Você não tem mais a propaganda, né? Você não pode mais fazer um anúncio para criança. Então você não tem mais programa infantil. Quem paga? Você não tem mais a Estrela, a Que Bom, né? Você tem aquele monte de coisa que eram os patrocinadores, o shampoo de bebê, a Johnson & Johnson que patrocinava, comprava os espaços de publicidade nessas coisas. Você não tem mais isso. Você não pode mais fazer propaganda para criança. Agora eu vou falar para vocês sobre vou falar de pelique. Chegou de pelique, é pertinho, gostosinho, foi sem bala de pelique. Aí você faz assim, ó. Tem pozinho aqui. Oi, pessoal. O Clube da Criança e o Concurso Estrela vão continuar dando brinquedos. É muito fácil, todo mundo pode ganhar. A criança sempre foi utilizada como alvo, né, de publicidades. Sem dúvida alguma, isso ficou mais forte quando a gente começou a desenvolver canais específicos para criança ou momentos de canais abertos somente para criança. Então, aproveitando que tinha uma grande audiência de crianças nesse momento do canal, muitas empresas começaram a direcionar de forma ainda mais segmentada, de uma forma ainda mais eficiente, publicidades dirigidas às crianças. Sei, professora. Dona Nina, a senhora sabe que horas são? É claro que eu sei. Depois que eu ganhei o reloginho que vem junto com a Melicinha, eu sempre sei a hora certinho. Isso foi exatamente 2 segundos. Que gracinha. E como a senhora me explica esse pequeno atraso? Sabe o que é, professora? Esse é o reloginho que vem junto com essa Melicinha novinha que eu ganhei. Dá até dor de vinha dedo depressa com ela, então vim bem devagar e me... Daria pra dar presença pra mim, professora? Claro.
Só meia hora, 10 segundos, sabe? Melicinha, agora vem com o reloginho. Tá na hora de você ter uma. Você vai criando ali um desejo de consumo gigantesco nessas crianças. Seja no intervalo, ou seja no meio dos próprios programas, com os brinquedos sendo prêmios de gincanas, ou sendo mostrados realmente com merchandising naquele momento. Então você vai vendo aquilo na TV e você fala assim, nossa, eu preciso de um Pogobol. Lógico que eu preciso. Lógico que eu preciso de um Sniff. É lógico que eu preciso ter o último boneco dos G.I. Joe, a coleção completa do G.I. Joe, do Thundercats e tudo mais. Chegaram os inimigos dos Thundercats Class City e a perigosa nave navalha. Contra eles, só o poder do novo Thundercat. Quem vencerá? Vilões articulados e naves de combate da Class City. Não é culpa da publicidade, da regulação da publicidade infantil, o fato de alguns desenhos e alguns horários de programação de TV aberta terem migrado para outros espaços. O que aconteceu foi em função do modelo de negócio que foi modificado, esses programas infantis migraram para outros espaços, como, por exemplo, a TV fechada. Se fosse o caso de colocar a responsabilidade na regulação da publicidade infantil, isso não teria acontecido, por exemplo, antes de 2014, quando os programas em canais abertos famosos, né, como TV Globinho, como outros espaços em outros canais, migraram e criaram seus próprios canais no ambiente fechado, para que outros programas mais familiares, que têm uma audiência maior, pudessem ser colocados no lugar, porque eles conseguem, inclusive, vender produtos de outras audiências, né, para outras audiências. Então, no nosso entendimento de pessoas que entendem sobre o mercado audiovisual, o que aconteceu foi uma mudança do modelo de negócio. Bandai apresenta Os Cavaleiros do Zodíaco. Câncer são os guardiões do universo. Áries tem coragem para vencer. E você, de que signo é? O grande lance que teve nos Cavaleiros, e a história real, porque eles vieram dublar para vender os bonecos. Não era nem para passar na televisão, propriamente dito, pensando, porque o produto chegou em junho, julho, agosto, alguma coisa assim, dublou para passar na Rede Manchete e vender os bonecos para o Dia das Crianças. Essa era a logística dos Cavaleiros, porque era um desenho que eles sabiam, a gente não, que não tinha dado certo no mundo até então. E aí você dublou 12 episódios, alguma coisa assim, que era até os Cavaleiros Negros. E aí, do nada, virou uma febre isso aí, e a gente começou a dublar capítulos atrás de capítulos, e aí a gente estava quase dublando, passando ao mesmo tempo. Quem é você? Sou o Cavaleiro de Andrômeda. Você terá o que merece, a fúria do Tigre Viking. Corrente de Andrômeda! O desenho é um produto de entretenimento, né, que é diferente da publicidade infantil. Quando a gente fala de publicidade infantil, a gente está falando daquele conteúdo de comunicação que tem o objetivo de vender um serviço ou um produto para a criança. Diferente do desenho. O desenho é criado para inspirar as pessoas, o desenho é criado para trazer entretenimento, para trazer diversão, lazer. E isso, sem dúvida, é algo positivo para a sociedade. Nós precisamos cada vez mais de produtos culturais voltados à criança. É uma linguagem que fala com ela e possibilita uma série de elaborações de quem ela é, como ela entende o mundo. Isso é muito diferente das estratégias e mensagens comerciais de marketing dirigida exclusivamente, diretamente à criança. E essa confusão a gente não pode fazer, porque senão a gente vai achar que o desenho também tem algum problema e não é o caso. Pelo menos a cada 2, 3 meses eu faço gravação para brinquedos, para bonecos. Sempre do Mickey e do Buzz Lightyear, né? Sempre tem bonecos novos sendo lançados. E eles vendem muito, né? São muito atrativos mesmo. E cada vez mais isso tem acontecido. Assim, dos dubladores serem utilizados também para coisas comerciais, como, por exemplo, a gente dá palestra e também chamam a gente, né, para comercial. Eu, por exemplo, sou chamado no meu Instagram para fazer produtos de... Agora, recentemente, eu fiz para vender um R2-D2 que você monta em fascículos. Eu sou contratado, assim, de me dar um cachê direitinho, me dá um material e eu faço, monto e faço o vídeo. E já que eu dublo o Han Solo e o Yoda,
né? Então, assim, fica um atrativo para a pessoa. Muito importante, quando a gente fala de publicidade no âmbito digital, entender que a legislação que vale para o mundo real também vale para o mundo digital, para o mundo online. E isso fica claro quando a gente começa a verificar que a prática ela é a mesma, só que o conteúdo e a forma que é diferente. Então, a forma de se regular isso é identificar quais são essas práticas e entender que muitas vezes existe essa conexão entre o anunciante e o canal de divulgação. A gente chega hoje com unboxing, né? Então, você tem canais de YouTube tentando levar as crianças a consumirem cada vez mais, que é uma coisa super nociva, né? Se você pensar. Porque as crianças não têm essa noção. Elas veem uma coisa legal pra caramba e falam assim, caramba, eu preciso disso, eu quero ter isso também. Publicidade infantil no Brasil é uma prática abusiva e, portanto, ilegal. Ou seja, ela é proibida. O que é proibido é o direcionamento de conteúdo comercial, publicidade, para público menor de 12 anos de idade. Por que isso? Porque se entende que a criança não tem a mesma capacidade de um adulto de entender, primeiro, a publicidade como tal, ou seja, entender que aquela mensagem é uma publicidade, ela confunde muitas vezes o desenho que passa e logo depois o personagem do desenho vendendo um produto. E ela não consegue distinguir e fazer essa diferença. E em segundo lugar, ela não entende o caráter persuasivo dessa mensagem comercial. Ela não consegue muitas vezes compreender que aquela mensagem quer vender um produto ou um serviço para ela. Contudo, independente da existência desde 1990 dessa legislação, os anunciantes continuaram com essa prática, se aproveitando da falta de experiência da criança e dirigindo publicidades de inúmeros produtos, não só produtos infantis. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Eu tenho. Chegaram as tesourinhas Mickey e Minnie da Mundial. Só você ainda não tem. Compre batom. Seu filho merece batom. O Mickey é pra você. A aventura já tem nome. Da Glasslit. A gente vê hoje um revival, né, de muitos daqueles brinquedos que a gente teve nos anos 80. G.I. Joe, tem aí o Falcon, né, voltando, igualzinho era naquela época, que eram realmente os objetos de desejo, de consumo. Tudo isso de novo, quando chega de volta, quando você vê aquilo numa prateleira, acessa uns espaços da nossa memória assim que estavam esquecidos, estavam guardados ali, junto com os próprios brinquedos daquela época, e falando assim, caramba, eu queria muito ter esse brinquedo naquela época. E hoje, já no mercado de trabalho, se eu não conseguir ter acesso naquela época, hoje eu consigo. Hoje eu consigo pagar uma graninha ali e finalmente o sonho de ter um Falcon que tinha o helicóptero dele, alguma coisa assim, que eu não pude ter quando eu era moleque, que não tinha essa grana, hoje eu consigo. O Natal está chegando e o principal presente para a criançada é sempre o brinquedo, né? Mas engana-se quem pensa que só os pequenos têm essa paixão. A melhor lembrança é aquela que fica na estante. No caso de Giovanni, a mais antiga é um boneco do Comandos em Ação. Ele ganhou quando tinha 7 anos. O adulto, ele consegue enxergar muito mais a questão da obra de arte, do realismo. A criança, ela enxerga que aquilo é muito bem feito, mas para ela acaba sendo, querendo ou não, o super-herói que ela tanto gosta. E ela vai se satisfazer com um brinquedo ou também com um colecionável. Se o colecionável vai quebrar. O adulto não, ele olha aquilo como realmente uma conquista. Consegui comprar essa peça é limitada, só fizeram 1000 no mundo. Então eu acho que o valor do colecionável ele vem muito disso, obviamente na riqueza de detalhe, e no valor que eu, como consumidor, ou como outro adulto, como consumidor, acaba dando para sua peça. Eu brincava com X-Men em final de 80, começo de 90, e na época o Todd McFarlane criou o Spawn, e eu falo que ali começou o colecionável. Na verdade você pode colecionar qualquer coisa, mas ali começou o colecionável porque ele começou a fazer umas figuras mais realistas. E naquela época eu comecei a colecionar. Aí eu parei um pouco, em 2001 eu voltei a comprar, só que eu não achava o produto no Brasil, não achava no mercado brasileiro. Eu tinha que viajar para comprar ou trazer de fora e tal. E aí eu vi uma oportunidade de negócio e montei minha primeira empresa. O que eu busco, quando a gente senta em equipe para definir uma peça, é imortalizar um momento. O que a gente sente, pegando, por exemplo, um Caverna do Dragão, que é algo mais antigo, ou um próprio Jiraiya. O Jiraiya é aquela pose nostálgica que batia exatamente com a música na abertura do programa, e é aquele momento que a gente pega e acaba fazendo, e a gente sabe que o cara vai olhar para a peça, vai passar um filme na cabeça dele. Essa é a ideia. Que ele realmente tenha um sentimento muito positivo, uma coisa gostosa, para depois adquirir a peça e ter ela na coleção dele.
Tem um exemplo muito legal que foi ano passado na San Diego Comic Con. A gente tava mostrando o Caverna do Dragão pela primeira vez, chegou uma menina, uma americana, ela olhou pra Caverna do Dragão, primeiro que ela não tava acreditando no que ela tava vendo, que eu acho que nunca passou na cabeça dela que teria uma peça do Caverna do Dragão. E a menina chorou. Então, é difícil você ver isso num colecionador de Batman, por exemplo. Pode ter, eu acho que com certeza tem. Mas o Batman, os Vingadores, o super-herói hoje está muito em evidência. Você vê em diversos lugares, você vê desde o brinquedo, da camiseta, o videogame está te entregando isso, colecionável e massivo, né, em Netflix, YouTube, o que for, cinema. E o Caverna, não, a gente voltou com um negócio muito antigo que estava meio que esquecido e realmente tem um laudo nostálgico assim enorme. Ah, dá um tempo, seu mago. Ué, ele sumiu. E amigos como os Thundercats são eternos. Thundercats para sempre! Durante a semana, eu também, quando era criança, eu chegava do colégio, eu almoçava e ia ver desenho. Muitas vezes eu aprendi muita coisa vendo televisão, vendo dublagem. Hoje em dia você tem animações que não conversam mais com crianças, que não são mais para aquele público. Você vai nichando, você vai blocando muito mais. O consumo de desenhos animados hoje é bem diferente do que foi lá no passado. Eu posso dar um outro exemplo, um desenho para adulto, chamado Aquatim, que era do Adult Swim. Então chegou para eu dirigir. Aí o cliente falou, olha, é um desenho para adulto, mas assim, não exagera muito, tá? Mas pode botar um porra, um merda, pode botar uns palavrões, entendeu? Fiquem à vontade, mas também não exagera. Mas também não deixa muito bobo, né? Bota um humor brasileiro, mas não muito. Eu falei, ai caramba, entendeu? O cliente deu mais uns sinais, entendeu? Eu não sabia o que fazer. Aí eu fiz, fazendo um palavrão ou outro, brincando um pouquinho. Pegamos os 2 episódios, né? O meu chefe falou, olha, eles falaram que pode soltar, porque tem que soltar mais, é Adult Swim, tem que ser uma coisa... Não, Guilherme, pode soltar, eu... Pode soltar, sério? Aí eu cheguei para Mauro Ramos, são os dubladores que são, né, é só bandido. Mauro Ramos, Alexandre Moreno, Marcelo Garcia, Paulo Vignolo, Luiz Carlos Percy, que são dubladores muito inteligentes, muito criativos e muito sacanas, desculpem. E a gente arregaçou, a gente botou tudo. Fizemos brincadeira, coisa tipicamente brasileira, colocamos todos os palavrões, fizemos até piada com dublagem. O Moreno, Alexandre Moreno, fazia o copinho Mestre Shake, falando assim, vem cá, esse programa aqui, esse cara aí vai ser meu dublador? Ah tá, que achei ele com a cara de bosta, Shake. Assim, nesse nível, tá? Você é um rapaz novo, um rapaz bem apessoado, a barriguinha bonita, os peitos bonitos. Invista seu dinheiro em imóveis. Seguinte, tu não fica cobertando aquele robô filha da puta não, hein, ô seu Zé Buceta. Eu tô procurando aquele arrombado e não acho. Já rodei aí pra caralho e aquele filho da puta sumiu. Passou isso na televisão, as pessoas amaram. Nossa, todo mundo, no Orkut, na época do Orkut. Nossa, que desenho incrível. Caramba, muito engraçado. Quanto palavrão, meu Deus, eles falaram aquilo. Rapaz, bom, eu achei que tinha sido aprovado, né? O desenho começou a passar, só que aí foi pro cliente. Aí meu chefe me chamou na sala dele. Né? Que isso? Vai pra casa do cara. Seu filho é tão... Que isso? Vocês botaram isso no desenho? Mas não é desenho para adulto? Mas você botou... Olha isso aqui. Seu puto, seu... Meu Deus, vocês botaram isso no desenho. Eu falei, botamos, Sérgio. E vamos botar muito mais. Porque o desenho perde isso. Ele... Meu Deus. Meu chefe até riu. Eu falei, pô... Cara, você tá expulso do desenho. Eu fui expulso do desenho. Não, eu não fiquei chateado. Eu comecei a rir. Eu falei, caramba, eu fui expulso do desenho. Porque a gente botou muita sacanagem, realmente, entendeu? Então, aí eu estourei meu limite, né? Atomicamente, né? Cala a boca, filha da puta! São 6 horas da manhã, eu preciso dormir, porra! Isso não se chama censura, se chama adequação de conteúdo. Eu vejo muito assim. Infelizmente, óbvio, seria bom que a gente fizesse a obra, a versão brasileira, respeitando sempre o que foi feito lá. Mas mesmo lá existem os filmes que têm uma versão mais leve, seja nas cenas, seja no linguajar. Então, é um pouquinho por aí, né? Eita! Ô, vida! Bom, eu já vou andando. Tchauzinho. Versão brasileira Herbert Richards. É engraçado porque as pessoas sempre usam o bordão da Herbert.
É bem desafiador isso em relação à dublagem, de você adaptar, fazer a versão, não é só uma tradução, né? É uma versão brasileira. Mestre dos Magos! Você acertou, cavaleiro.